Bem, pessoal, olha, nós vamos fazer a flor Max Color. Eu usei aqui o Barroco Max Color e o Barroco Multicolor. A gente começa aqui pelo miolo, onde a gente vai trabalhar 6 correntinhas. Nós fazemos as 6 correntes e depois fechamos aqui com um ponto baixíssimo, unindo a primeira à última. Formei a argola, subo 3 correntes. Trabalho aqui até completar 24 pontos altos, já contando as correntinhas como um ponto. Então, depois de pronto, nós vamos ter aqui os 24 pontos. Agora eu vou formar as argolas, então eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos, no quarto ponto, um ponto baixo. E assim eu vou dar a volta em toda a carreira, até completar as 8 argolas no total. Depois das 8 argolas, eu venho lá na primeira das 8 e começo a trabalhar, preenchendo a argola. Então, eu venho, faço um ponto baixo, uma correntinha e trabalho aqui dentro 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois que eu trabalhei os 5, eu finalizo como eu iniciei, uma corrente e um baixo. Então, nós vamos formar aqui as 8 pétalas em volta de toda a carreira, seguindo essa mesma contagem. Um baixo, uma corrente, 5 altos, uma corrente e um baixo. Então, nós vamos ficar com a florzinha dessa forma. Primeira carreira de pétalas já finalizada. Então, olha lá, as 8 pétalas, uma para cada argola. Depois que a gente termina as pétalas, a gente vai fazer uma carreirinha de argolas atrás, exatamente igual nós fizemos na primeira. Agora, fazendo, então, as argolinhas, uma para cada pétala, prendendo sempre um ponto baixo entre uma pétala e outra, ou seja, vamos estar repetindo a carreira de argolinhas que nós fizemos lá no laranja. Então, aqui, carreira de pétalas redonda, agora nós vamos trabalhar uma pétala um pouquinho maior, fazendo um espaçamento no meio. Então, ali, vocês vão continuar daí com o mesmo fio, fazendo um baixo, uma correntinha. Trabalho agora 3 pontos altos. Depois que eu trabalhei os 3, eu faço um ponto alto duplo, 2 laçadinhas na agulha e tiro de 2 em 2 até finalizar o ponto. Faço 2 correntes de separação, um ponto alto duplo e faço do outro lado os 3 pontos altos. Depois que eu terminei os 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Venho para a próxima argola e repito o mesmo processo. Inicio com um baixo, uma corrente, 3 altos, um ponto alto duplo, 2 correntinhas. Do outro lado, um duplo, 3 altos, uma corrente e um baixo. Isso em volta de toda a carreira. Quando a gente finaliza a carreira, olha só como as pétalas ficam sobressaindo aqui sobre as outras. Então, uma pétala maior e mais pontudinha, porque a gente tem aqui a separação de correntinhas no centro de cada uma delas. Aqui eu já adiantei e fiz para vocês as argolinhas. Nós vamos repetir o mesmo processo das argolas, só que agora fazendo mini argolinhas com 4 correntinhas, prendo um ponto baixo entre uma pétala e outra e um ponto baixo no centro da pétala. Então, nós teremos no total, em volta de toda a base da flor, 2 argolas para cada pétala, formando 16 mini argolas, onde a gente pode começar a confeccionar as folhas da nossa florzinha.
Mas como a gente usa aqui o barroco verde, então ela se destaca como folha. Então a gente vem em uma das argolinhas e faz um ponto baixo, uma correntinha. Faço 2 pontos altos e aqui eu vou dar uma sugestão. Você pode fazer com 2 correntes para ficar o biquinho. Então fica 2 altos, uma correntinha e um baixo. Então ela vai ficar aqui bem parecida com a pétala, vão ficar mini folhas em volta de toda a base. Ou a gente pode, aqui depois dos 2 pontos altos, fazer 3 correntinhas e fechar em forma de picô. Do outro lado, também 2 pontos altos. Então a contagem é a mesma. A gente pode mudar aqui, fazendo então um picôzinho no centro, que dá um diferencial na nossa folha. Então dessa forma nós vamos fazer em volta de toda a carreira. Um baixo, uma correntinha, 2 altos, 2 correntes ou picô, 2 altos, uma corrente e um baixo. Então depois dessa parte toda finalizada, a nossa flor vai ficar assim. Agora nós vamos fazer uma coisa que é bem legal, porque assim ela já tá bonita, mas a gente vai fazer aqui um contorno, que eu falo que nós vamos maquiar a nossa flor. Então eu venho aqui, nós temos os 8 pontos baixos lá da primeira argolinha. Então eu passo aqui em um desses pontos e nós vamos prender. Por que que eu vou prender aqui? Aqui eu começo a contornar a minha florzinha. Prendi com ponto baixo, levo o fio que sobrou lá para trás e aqui eu subo mais 2 correntinhas. Eu vou contornar só a pétala maior. Então eu venho aqui, ao invés de pegar as 2 laçadas, eu pego só a laçadinha de trás e venho contornando. Ponto baixíssimo, um para cada ponto, pegando só na laçadinha de trás. Quando eu chego aqui nas correntinhas, se você já fez o picô, você pode só contornar com baixíssimo. Aqui, um baixo, 3 correntes e mais um baixo. Então, fica parecendo um picôzinho aqui. Venho e trabalho novamente o contorno. Cada ponto da minha pétala, eu faço um ponto baixíssimo, pegando só na laçada de trás do ponto. Agora, nós estamos aqui na divisão entre uma pétala e outra. Então, aqui eu dou 2 laçadas na agulha e vou passar por trás do ponto, fazendo um ponto alto duplo. Trabalho o meu ponto e assim a gente termina o contorno da primeira pétala. Depois que eu terminei o contorno da primeira, eu já venho para a segunda, repetindo o mesmo processo, fazendo um ponto baixíssimo para cada na laçada de trás, fazendo um picô aqui na parte central e na divisão de cada uma das pétalas, entre as pétalas, eu trabalho um ponto alto duplo. E como eu mostrei no início, olha lá como que ela fica bonita, contornada. Então, dá uma vida para nossa flor. E essa flor você pode usar aí para fazer diversos tipos de trabalho. Almofada, tapete, manta, uma aplicação, jogos de banheiro. Então, dá para aproveitar bastante. Bem, essa foi a nossa dica de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!